Vivampers, tudo bem? Que prazer estar aqui mais uma vez, hoje com mais um convidado. A Ana está aqui para trazer assim, informação e experiência diferente, experiência nova. Então, gente, hoje nós temos Ana Lúcia Bove na Itália, passeando ali, aquela coisa ruim de vinho e tal. Acendeu uma luz que a gente não sabia o que era e fui procurar no manual em italiano, obviamente. Uau! E aí, Ana Bove, o que você fez com a luz do painel mostrando o pneu baixo? Pois é, a gente descobriu que era isso pelo manual, né? E só que a gente parava nos postos de gasolina e não tinha ninguém para ajudar. E aí a gente chegou em Bolonha e, assim, a gente olhava e via que o pneu não estava tão baixo assim, né? Então acho que era uma sensibilidade ali a mais, né? Mas lógico que a gente não ia pegar a estrada com essa preocupação e a gente estava em Bolonha. Só que era um feriado da Semana Santa, a gente passou a Semana Santa em Bolonha. E não sei se vocês sabem, mas em vários países da Europa, na Itália principalmente, que é muito católico, a segunda-feira também é feriado, que é a Pasquetta. E assim, é totalmente feriado, não abre absolutamente nada. Tem muitos restaurantes, inclusive, que não abrem na segunda-feira. Ah, caramba! É um feriado bem respeitado. E do lado do nosso hotel de Bolonha tinha uma borracharia, por acaso, assim, né? E a gente falou, vamos esperar, então a gente até ia embora na segunda, resolvemos adiar, ficar um dia mais, embora na terça, porque terça de manhã a gente passou. Só que chegamos lá, o italiano nem quis nem olhar na nossa cara, porque depois de 4 dias de feriado, ele estava com a oficina lotada. Nossa, assim, mas foi super estúpido, não deixou nem a gente entrar com o carro. Uau! E a gente já tinha feito check-out no hotel, então assim, não tinha o que fazer, fomos embora. Mas a sorte sempre está do lado do viajante, né? Com certeza. E logo na saída de Bolonha, a gente achou um posto de gasolina que o dono do posto estava lá. Uau! E atendeu a gente, assim, foi bem na saída. E ele percebeu que a gente era brasileiro, parênteses, o italiano adora brasileiro. Adora, né? verdade. Trata muito bem, adora, assim, quer conversar, quer perguntar. E assim, ele foi muito bacana, ele mesmo calibrou todos os nossos pneus. Uau! Explicou o que estava acontecendo, ele que explicou que assim, os carros mais novos têm muitos sensores, então às vezes é uma diferença pequena ali de libras no pneu, e ele já acusa, então a gente não precisava preocupar com isso e tal. Olha, foi ótimo. Resolvido Não de uma iria maneira preocupar, assim. mas também, né, gente? Não vamos negligenciar uma luzinha diferente, né? Não Claro. sabe, viajando, enfim. Exatamente. Um outro aprendizado interessante é sobre a questão dos pedágios, né? Na Itália tem muitos pedágios e você pode sempre optar, pelo menos eu estou falando no norte da Itália, né? Eu nunca viajei de carro para o sul da Itália, por exemplo, mas você tem as autoestradas que são todas pedagiadas, né? E pedágios caros, não é barato, mas são estradas maravilhosas. Maravilhosas. E você sempre tem as estradas vicinais, né, que ligam as cidadezinhas. Então, assim, alternar entre elas é sempre uma boa pedida. Por quê? Verdade. Porque você vai fazer grandes trajetos, é muito melhor estrada. você pagar o pedágio e ir pela autoestrada. Né? Se você quer andar pelas cidadezinhas da Toscana, ou pelas cidadezinhas do Vêneto, aí você vai pelas estradinhas vicinais, que você não vai pagar, mas a velocidade média é em torno de 50 a 60 km por hora, porque são cidades atrás de cidades, né? Mas você vai conhecendo aquilo ali. Você vai conhecendo, isso. É verdade. Então, a gente fez uma mescla de tudo isso, né? Economizou bastante. Sim, e ganhamos tempo onde precisava ganhar tempo. Né? Então, saímos de Lucca para ir para Bolonha, por exemplo. Né? Então, vamos pegar a autoestrada. Né? Claro. Então, que aí você ganha tempo. Uma dica sobre questão de pedágio. Né? Lá a gente tem pedágios que são... Você sempre pega o ticket na entrada do pedágio, é diferente aqui do Brasil, né? Você pega o ticket quando você entra na cabine de pedágio e você paga na saída. De acordo com o tanto que você andou, né? Da distância que você andou, exatamente. Né? Então, existe uma regra de educação. Você aperta o botão
e sai o ticket do pedágio. Então, a educação é você pega e aperta para o carro que vem de trás. Então, sempre que você chega, já tem um ticket lá. Esse é o seu. Olha que legal. Isso é uma regra assim, que eu tinha ouvido e vi que, na prática, acontece em 100% das vezes. Todas as vezes que a gente chegou, tinha já um ticket lá. Olha então, você pega esse ticket e aí, na saída, você tem que pagar. Aí, tem a dica, né? Os que têm um selo amarelo em cima, foge. É só para quem tem o sem parar deles. Se você entrar ali, você está olha ferrado. isso. Por quê? Porque você entrou ali, não tem como você pagar, e se você der ré, é multa na certa. Na certa, porque ali é cheio de câmeras. Então, isso é uma dica assim, que você tem que aprender antes de passar no pedágio. Não, e até porque você não pode dar ré, porque o carro de trás, ele tá vindo, ele não parou. Exatamente. Ele sem parar, ele vai embora. Eu ia falar isso agora. Se é na catraca do sem parar, se você entrou nela, vai ter um colega atrás. E você corre o risco até de levar uma batida atrás, porque as pessoas vêm numa velocidade maior, né? Então, onde tiver a tarja amarela, não é para você. A não ser que você tenha adquirido, porque existe essa possibilidade. Quando você aluga o carro, você pode adquiri-lo com o sem parar. Sim. Né? Aí você vai passar por lá. Mas, via de regra, a gente não faz isso. Não. Né? Então, e aí tem duas possibilidades. Tem as catracas que têm um cartão de crédito, tem as catracas que têm as notinhas de dinheiro e cartão, então essas aceitam tanto dinheiro como cartão, e tem as catracas que têm cartão, dinheirinho e uma mãozinha. Quando tem uma mãozinha é porque tem um operador físico. Olha isso, gente, que bacana! Cartão, então, moeda e mãozinha, hein? Isso é. Então, tem gente que prefere ir com o operador físico. Sim, né? Às vezes uma dúvida, uma certa insegurança. Isso, exatamente. Tipo assim, tô sem dinheiro, só tenho um cartão de crédito. Fico meio insegura de pôr numa máquina, né? Sem então, dúvida. eu vou lá com o operador. Legal. Né? É a primeira vez que eu estou passando, vou com o operador. Então, sempre que tiver a mãozinha, é porque tem um operador físico. Fantástico. Agora, como sempre existem as surpresas, aprendido tudo isso, passamos lá os nossos 40 dias rodando e tudo isso deu tudo certo, não tivemos nenhum problema, porque a gente já foi com isso estudado. No último dia, e essa parte dos perrengues sempre acontece, né? Não tem viagem sem perrengue. Tem que ter, gente. A cereja tem que ter, claro, surpresas tem que ter, né? E é para isso que a gente viaja, né, gente? Né? Exatamente, senão ficava no sofá. Dentro da zona de conforto, a gente ficava em casa, exatamente. Estávamos indo de Como, da cidade ali no Lago de Como, para Milão, devolver o carro e embarcar para o Brasil já, no último dia. Acordamos cedinho, Como fica mais ou menos 45 minutos do aeroporto de Milão, então a gente já ia direto, né? E devolver o carro e ir embora. Pegamos a autoestrada, obviamente, né? Mas a autoestrada ali, de Como para Malpensa, que é o aeroporto de Milão, ela tem um jeito diferente de pedágio. Olha que legal. No dia de ir embora, gente. Na hora, né, de ir, ela não tem catraca nenhuma. Então, quando você entra na rodovia, ela fala assim, rodovia monitorada por câmeras, tudo em italiano, que não tem placa em inglês, né? É cobrado automaticamente na placa do seu carro. Aqui no Brasil está começando isso também. Sem barreira, pedágio sem barreira, pague pelo site tananá. Amiga, só que eu não conseguia, essa placa aparecia de tempos em tempos, mas eu não conseguia fotografar o site, e não conseguia guardar, porque era grande. E aí você já está naquele estresse, né? Porque o estresse de você devolver o carro, pegar um voo internacional, que você tem que chegar com antecedência, fazer o alfândega, exato. Todo um processo. Isso já é um pouco de estresse da viagem, né? Então, você já vai com bastante antecedência em geral e tal. Então, assim, bom, e como a viagem era curta, nós chegamos no estacionamento lá para devolver o carro, sem eu ter conseguido anotar esse tal desse site. Aí eu fiquei na dúvida, assim, será que eu pergunto na locadora, não pergunto, porque a gente fica com medo também da reação que eles vão ter, da gente não ter pago o pedágio, né?
Eu falei, não, eu vou deixar do jeito... Ah, e detalhe, como a gente tinha que entregar o carro antes das 9 da manhã, também não tinha ninguém para perguntar. A gente teve que deixar a chave lá e eles fizeram a vistoria posterior. Então, também não tinha essa possibilidade. Jesus. E Só aí? estava o vigia do estacionamento lá. Então, Que bom. Aí deixamos o carro, fomos embora, pegamos o voo, e aí chegando aqui no Brasil, eu fui pesquisar e achei esse site, né? Ufa. E fiz o pagamento pela internet. Você tem 5 dias úteis para pagar. Que bom. Senão vem a multa. Então, entrei nesse site, fiz o pagamento com cartão internacional, né? E aparentemente deu tudo certo. Ninguém do estacionamento da locadora. Senão a pessoa da locadora já ia ter falado. Não. A multa pode chegar até 2 anos depois. Então ia chegar uma surpresinha aí. Sim. Então, assim, eu estou com os comprovantes, deu tudo certo, pus a placa do carro, a data que a gente viajou e tal, então aparentemente deu tudo certo. Mas, assim, na última hora, né, tudo deu certo o tempo todo e na última hora apareceu uma coisa diferente. Emoção garantida. A emoção garantida, exatamente. Então, assim, essas emoções são muito bacanas, né? São aprendizados de vida, eu acho, verdade. Né? E a forma como a gente encara faz toda a diferença numa viagem. Isso aí. Eu falo muito que a viagem ela é uma experiência até para saber se você vai conseguir se virar em determinada situação, né? Porque você tem esse perrengue aí. E aí, você vai ficar paralisado ou vai resolver a situação? E se você for para resolver, chegar com aquele mau humor, aquela cara fechada, aquela briga, deu ruim, vai dar pior ainda. Então, chega lá, né? Como a gente fala, vamos, por favor, bom giorno, né? Alto astral, exatamente, alto astral, porque viagem é férias, né? Então... Exatamente. E outra coisa... Porque vamos combinar, né, gente? Vamos combinar uma coisa aqui. Não tem nada pior do que viajar com gente mal-humorada. Nossa, claro que não existe bom humor 100%, não, gente. Você não tá 100% dos dias vai ter dia que você vai acordar, você não vai dormir bem, mas eu falo assim, que quando você tá viajando, igual no caso, você estava junto com seu marido e tal, mas assim, às vezes você tá com um grupo, né? Às vezes você tá aí sozinha e faz amizade com um grupo. Vamos manter ali a paz. Tenta resolver junto. Porque vai ajudar nesses momentos de perrengue. Nos perrengues. Exatamente. Outra dica que eu acho, Bárbara, em relação a isso que você falou, é que tem muita gente, eu já viajei com outras pessoas, eu percebo isso em grupos também, tem muita gente que o tempo inteiro comparando e reclamando com o país da gente. Já está preparado para reclamar. Então, tipo assim, nossa, mas lá em São Paulo é muito melhor. Mas lá não tem isso. Mas lá, não é verdade? Você já deve ter tido essa oportunidade. Eu já tive essa experiência também, de, por exemplo, não, mas já fechou aqui o restaurante? Não, se eu estivesse lá em São Paulo, porque ela não sei aonde, ou então compara com outro país que já foi antes. Não sei, mas... Amigo, cada um com cada qual. Isso, e aprenda com aquela experiência. Né? Se você for para esse país... né? Esse local, essa cultura, as regras daqui... É aprenda com isso, né? Provavelmente eles têm um bom motivo para ser assim. E se você foi até lá, é para isso. Exatamente, tire proveito disso, né? Sim, pode exatamente. Ser interessante para você, para trazer para sua vida, né? Vamos lá nessa experiência. Senão fica no sofá. Exatamente. Acho que você trazer essas experiências e ver como elas podem aderir à sua realidade. Acho que isso é muito interessante em viagem, né? É verdade. Gente, eu falei que esse episódio ia ser super diferente, não falei? Vocês viram tanto de dica? Ana Bove, muito obrigada pela participação. E ela vai voltar porque ela ainda tem muita dica. A Rota do Vinho nós não esquecemos, tá? Peraí, que essa aí é importante, inclusive. E a gente vem no próximo, vocês não têm ideia do próximo episódio que tá por vir. Fica quieta, né? Melhor? É melhor. Gente, então até o próximo episódio.